O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo cidadão real e, evidentemente, eleitor e eleitora reais. Conforme é de amplo conhecimento geral da população friburguense, tivemos os nossos representantes escolhidos para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo Municipal nas eleições que aconteceram ontem, também conhecido como 15 de novembro. Sendo assim, estes escolhidos terão o comprometimento por delegação do nosso voto em privilegiar os interesses coletivos de Nova Friburgo. É importante ressaltar que, uma vez eleitos, são representantes de toda a população e não tão somente daqueles que os elegeram. Você fez a sua escolha, você votou e agora cabe acompanhar e fiscalizar o mandato de todos esses representantes pelos próximos 4 anos. Não basta votar, não basta eleger, tem que acompanhar e fiscalizar. E particularmente entendo que este cenário municipal talvez seja o mais importante entre todos, porque é no município que vivemos, trabalhamos e residimos. Portanto, precisamos ter administrações públicas, quer seja no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo, eficientes. Precisamos que os seus gestores sejam cada vez mais preparados para defender os interesses de nossa cidade, para potencializar todas aquelas circunstâncias que podem retomar a nossa reconhecida qualidade de vida. Portanto, terminada a quase que interminável apuração que ocorreu ontem pelo TSE, para usar 2 termos antagônicos, temos que, a partir deste momento, projetar, analisar e entender o futuro de nossa cidade pelos próximos 4 anos. E, nesse sentido, teremos esta oportunidade nesta edição do programa Cidade Real, que poderá lhe oferecer todas essas avaliações, considerações e entendimentos acerca dos próximos 4 anos, uma vez que, conforme circulou pelas redes sociais, o dia de ontem terá duração simbólica de 4 anos. O prazo de arrependimento é relativamente longo. Por isso que reitero novamente, não basta escolher, não basta votar. Tem que acompanhar e fiscalizar. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os inestimáveis e indispensáveis trabalhos técnicos de Marconi JR, assim como a preciosa confiança dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos na edição de número 663 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 16 de novembro de 2020.
Estamos nos renovando para levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite! A Giga Farma, agora sob nova direção, tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem para você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira. E tenho certeza absoluta que, especialmente nesta ocasião, temos ainda uma audiência mais expressiva, ávida, que é um termo ótimo, para acompanhar a primeira manifestação oficial de Sua Excelência, o prefeito eleito Johnny Maicon. Entretanto, a entrevista ficou transferida para a próxima segunda-feira, também conhecido como dia 23/11, a partir das 22 horas, uma vez que o dito prefeito entrou em contato comigo pelas redes sociais, se justificando por estar extremamente assoberbado com uma maratona de reuniões, objetivando, sobretudo, compor o primeiro escalão do seu secretariado, assim como definir as estratégias para a sua gestão, que terá que ser rapidamente definido neste período de transição extremamente reduzido. Nas eleições anteriores, o período de transição era de aproximadamente 90 dias, 3 meses. E neste ano, por conta da alteração do calendário eleitoral, motivado sobretudo pela pandemia, este período ficou reduzido à metade. Portanto, Sua Excelência, que está evidentemente debruçado sobre todas essas questões, justifica a sua ausência, mas se compromete em comparecer na edição da próxima semana, também conhecida como 23 de novembro, a partir das 22 horas. E você, telespectador assíduo, ativo, que participa, que gosta
evidentemente, de ser atendido nas suas demandas, pode, a partir deste momento, encaminhar as suas perguntas, as suas sugestões, as suas proposições para o WhatsApp que aparece no rodapé do seu monitor, que na minha época se chamava televisão. Ou seja, através desse WhatsApp, que me parece estar faltando um número, uma vez que nós temos 9 unidades no número do celular, e tenho certeza que o nosso atento operador técnico já está promovendo a correção, você poderá nos encaminhar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua participação por este número agora devidamente corrigido. É um WhatsApp que estará acolhendo durante a semana inteira todas essas dúvidas que serão levadas ao conhecimento de Sua Excelência. Evidentemente, dúvidas pertinentes. Não serão admitidas, por óbvio, ofensas pessoais ou quaisquer outras que não tenham pertinência com a entrevista. Até porque, durante esta segunda-feira, o meu WhatsApp foi muitíssimo acionado por muitas pessoas, sobretudo desconhecidas, me encaminhando suas dúvidas, que serão também contempladas na próxima segunda-feira. Portanto, anote o número desse WhatsApp da TV Zoom para encaminhar suas perguntas, dúvidas, sugestões. E, porventura, alguma reclamação, se bem que este governo municipal, eleito na data de ontem, iniciará a sua gestão a partir do próximo dia 1º de janeiro. E para não privar você deste momento extremamente importante, temos a satisfação, a honra, o privilégio de contar novamente com um ilustríssimo companheiro que esteve me ladeando, o que é um termo ótimo, ontem, também conhecido como domingo, na transmissão da apuração das eleições, durante um período de 6 horas e meia. Mas a relação foi tão saudável, foi tão próxima, foi tão fraternal, que novamente eu o convidei para aqui estar conosco, para ainda fazermos algumas resenhas derradeiras e, sobretudo, ele levar até você o seu amplo conhecimento e experiência no que se refere à política, não só municipal, estadual e também federal. Dessa forma, caríssimo José Modesto Arouca, seja muito bem-vindo ao programa Cidade Real, em menos de 24 horas do horário que estivemos juntos, porque, evidente, o programa está sendo gravado. É uma satisfação tê-lo conosco e, pessoalmente, agradeço a sua deferência, o seu carinho, a sua atenção no atendimento deste convite para, assim, podermos também contemplar este assunto que está efervescendo pelas ruas da cidade. Inicialmente, boa noite a você, caro telespectador, cara telespectadora. Deve estar cansado da nossa cara, né? Depois de 6 horas e meia de ontem, né? Mas nós já tínhamos combinado que nós faríamos esse programa no dia 30, em verdade. Mas como o Zuri hoje me ligou, eu falei com ele que no dia 30 eu tenho uma consulta médica em Niterói e eu não gosto de prometer que vou voltar à cidade e estando viajando. Então a gente teria essa conversa e nós antecipamos, né? E a ideia é falar um pouco, não do passado, né? A eleição terminou ontem, mas agora é fazer uma projeção do que a gente pode esperar, pelo menos aí até a posse do prefeito, como vai funcionar as coisas. Aí fica à vontade, Zuri, vamos ver o que nós vamos conversar. Exatamente. Só para registrar a nossa transmissão de ontem, que teve uma repercussão absolutamente surpreendente, quando tivemos, em dado momento, companheiro Zé Modesto, 30 mil visualizações. 30 no mil YouTube, visualizações, né? No YouTube. Fora as outras mídias, né? Fora as na outras TV, mídias. Na TV por assinatura, que a gente não sabe,
no site da TV, Pelo aplicativo. pelo aplicativo, nós estamos falando no YouTube. Somente no YouTube tivemos o registro de mais de 30 mil visualizações e, num dado momento, simultaneamente, mais de 2 mil internautas nos acompanhando. Foi uma transmissão muito diferente, que nos exigiu bastante criatividade, motivação e empenho, e procuramos equilibrar descontração com seriedade, informação de utilidade pública, com relevância, com tranquilidade, com serenidade, para que você pudesse nos acompanhar naquela cobertura quase que interminável, uma vez que o resultado oficial somente foi divulgado em torno de 23 horas e 30 minutos por conta de um problema técnico num supercomputador, que me parece nem tanto, do Tribunal Superior Eleitoral. Feitas essas considerações, e me senti muito lisonjeado em tê-lo ao meu lado, foi muito bom. Nós, evidentemente, que tivemos uma jornada cansativa, mas foi também tranquila. E nós conseguimos cumprir a nossa missão, que era, enfim, fornecer o resultado. Exatamente. Que a gente já estava achando que nem seria possível. E só para completar, companheiros de Amadeus, também devemos registrar e agradecer toda a equipe técnica. Claro, as meninas do jornalismo. Exatamente, da operação técnica, com o Marconi JR, com a coordenação Panaro, do Rodrigo Tardem, Panaro. Jussara. Exatamente, com toda a equipe de jornalismo sob a supervisão de Alice Vandrovics. Então, foi um momento assim de muito empenho e muita parceria de todos os envolvidos. Claro, não podemos esquecer a direção aqui, João Pedro, né? Exatamente, João Pedro representando a Direção da emissora. direção da emissora. Enfim, missão dada, missão cumprida. Sendo assim, companheiro, queremos ouvi-lo acerca, num primeiro momento, do Poder Executivo Municipal. Para aquele incauto cidadão que não acompanhou a apuração das eleições e, nesse momento, está nos assistindo, qual foi o resultado final? Deixa eu pegar aqui. O resultado final, rapidamente, o Johnny Michael foi eleito prefeito com 23,28% dos votos, mais precisamente 22.277 votos. Eu vou falar em percentuais, que é mais rápido. Correto. O Anderson Nogueira foi o segundo colocado com 18,52%. Dr. Luiz Fernando, terceiro, 10,40%. Alexandre Cruz, em quarto, 9,78%, a diferença pequena entre o quarto e o quinto. Entre o terceiro e o quarto, o quinto foi Sérgio Lobac com 7,92%, o sexto, André Montechiari, 6,91%, sétimo, Claudio Damião, 5,32%, oitavo, Daniele Bessa, 4,43%, nono, doutor Arthur, 3,79%, décimo, Renato Bravo, 3,70%, décimo primeiro, Juvenal Kondak, 2,32%, décimo segundo, Silvia Faltz, 1,11%, décimo terceiro, Mariozan, da rádio, 0,89%, décimo quarto, Cacau Rezende, 0,67%, décimo quinto, Lucidar Novaes, 0,64%, e décimo sexto, Hugo Moreno, 0,31%. Dessa forma, lhe faço já a seguinte indagação. Qual foi a surpresa neste cenário em que tivemos a eleição do candidato Johnny Michael com 22 mil votos, 23 mil aproximadamente? 22.277. Ou seja, se considerarmos o colégio eleitoral de 151 mil eleitores, isso corresponde Uns 15% mais ou aos menos. 15% do colégio eleitoral. Isso. E dos votos válidos, aí um percentual de aproximadamente, eu diria, 20%. 20%. Um Correto? pouco mais de 20%. Um pouco mais. Ou seja, entre colégio eleitoral e votos válidos, percentual variando de 15% a 20%. 22% por aí. Dessa forma, qual foi a surpresa e qual foi a decepção nessa corrida eleitoral? Quem estava acompanhando de perto as pesquisas, não só aquela oficial da Vai da Serra, mas a pesquisa de partido, sabia, já pelo menos há um mês, que os protagonistas, os três primeiros, eu até brincando que no bolão
Dos 5 eu acertei 4, só errei 1. Se sabia já, pelo menos ao mês, que a cadeira seria disputada entre Johnny Maico, Anderson Nogueira e Luiz Fernando. Eu confesso que achei que a diferença seria menor. Menor, não foi. Foi de cerca de 4.500 votos do primeiro para o segundo. E também imaginei que o doutor Luiz Fernando teria mais votos. Tá? Ele ficou longe, ficou menos da metade do primeiro colocado. Exatamente. Mas eles três despontavam nessas pesquisas como os favoritos. O Alexandre Cruz, principalmente nas últimas informações que eu tive, ele cresceu, tá? Ultrapassou o Sérgio Lobac, tá? Se esperava mais do Sérgio Lobac. O André Montechiari chegou aí numa posição em sexto. Eu não esperava muito mais do que isso, porque isso aí é uma lição que tem que ficar para qualquer candidato, que não dá para chegar em cima da hora e achar que vai conseguir ganhar a eleição. Se você prestar atenção ou notar, os 5 primeiros colocados, todos eles já eram nomes conhecidos. Sem dúvida. Então, aquele negócio, eu sou um novo, você pode ser um novo, mas você tem que trabalhar cedo. Muita gente não entende como é que Bolsonaro ganha a eleição. Bolsonaro ganhou a eleição trabalhando 4 anos de antecedência. Então, simplesmente aparecer na última hora, sem ninguém nunca ser conhecido, não dá tempo de ser conhecido pela massa. Então, eu diria que entre os 3 primeiros, eu esperava isso mesmo, quem é do ramo sabia. Esperado. Era esperado. Eu não imaginava que o Johnny Maico teria mais do que o dobro do Luiz Fernando. Eu pensei que eles 3 chegariam mais perto. E no final não aconteceu. O Claudio Damião foi uma surpresa interessante, que ele tem um partido que não é muito, digamos, tem uma resistência grande em Friburgo. Exatamente. Mas aí é mérito dele, não tem nada a ver com o partido. O Claudio Damião fez os votos que ele... garanto que se ele tivesse para um partido não menos tão, assim, digamos, radical, ele seria sido mais bem votado. A gente teve aqui o Renato Bravo, que realmente foi uma... Eu não imaginava que ele realmente estivesse entre os primeiros, mas não imaginava que ele chegaria apenas com 3,70% dos votos. Exatamente. Muito pouco voto. É uma desaprovação enorme. Nós estamos falando que ele teve 3.500 votos. Isso em outras épocas foi voto de vereador. Então ele vai sair de forma melancólica e vejo pouco futuro para ele politicamente, tá? De forma melancólica. E aí esperava mais do doutor Arthur, pela equipe que foi montada em torno dele, né? Eu esperava mais do que ele, mas ele também entrou em última hora, né? Então, ficou claro o seguinte, o Juvenal Kondak, para mim, é um excelente nome. Sem dúvida. Mas chegar em última hora já mostrou que não funciona. Se você quer ganhar uma eleição, começa a trabalhar cedo. Quem quiser ganhar a eleição em 2024 e não é do ramo, tem que começar já, tem que se mostrar, tem que se mexer, tem que estar na mídia, tem que ir aqui, tem que ir ali. Não dá para você chegar em cima da hora e achar que vai conseguir os votos, que falar mais em Belo Horizonte o Zema, mas o Zema vinha trabalhando já de trás. Quer dizer, ele se mostrou na eleição, mas ele já era conhecido do povo mineiro. Então não dá. Tá? Isso fica essa grande lição. Chegar na última hora e achar que em 6 meses, ainda mais na eleição mais atípica ainda dessa, por causa da pandemia. Mas mesmo que não tivesse a pandemia, eles não conseguiriam visibilidade. Eu até teve um caso aí interessante de um dos candidatos, que um amigo meu falou, puxa vida, nós colocamos na rua mais de 200 veículos. Eu falei com ele, olha, só que você tem que lembrar que quem ganha eleição não é quem anda de carro, é quem não tem carro, né? Então, botar 200 carros na rua não significa nada, porque a grande maioria da população... Friburgo tem 130 mil veículos. Tem muitos veículos que são registrados aqui, que não estão rodando aqui. Enfim, a verdade, o que eu avalio é dessa forma. Os 3 primeiros já esperavam, e a grande decepção realmente foi o Renato Bravo, que eu imaginei que ele teria uma votação ruim, mas não imaginava que ele fosse chegar em 10 com pífio 3.500 votos, né? E nesse sentido, companheiro Zé Modesto, evidentemente que temos outras considerações,
no que se refere ao desempenho aquém do esperado, como também além do esperado. Neste cenário desses 16 candidatos, quem você imagina que continuará buscando uma vaga na administração pública através das eleições, quer seja no âmbito estadual, federal, ou seja, quem desse grupo você entende que poderá colocar seu nome à disposição, que é uma forma ótima de dizer que é candidato, por exemplo, nas próximas eleições daqui a 2 anos? Isso aí é o que a gente chama de recall político, ou seja, os votos que você carrega porque você apareceu. Evidentemente que o Anderson Nogueira tem tudo para ser candidato a deputado estadual, eu imagino, ou federal até. Sim. O doutor Luiz Fernando também acredito que tem essa possibilidade. Tá, o Alexandre Cruz também eu vejo espaço aberto. O Sérgio Lobac, eu acredito que ele terá mais dificuldade, porque, infelizmente para ele, o nome dele está muito impregnado com o insucesso do Witzel. Então, toda eleição que ele, pelo menos nos próximos anos, ele tentar, vai ser sempre lembrado, porque foi o camarada que falou do Hospital do Câncer, que não veio, foi o camarada que lutou pelo hospital de campanha, que foi um fiasco, enfim, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas acredito que ele tente também ser candidato a deputado. O André Montechiari, é um empresário, não acredito que ele vá tentar a eleição daqui a 2 anos. Para mim, ele pode se preparar, já sentiu o gostinho, pode se preparar, mas para mim tem que melhorar muito o discurso dele, ele tem que mudar bastante. A campanha dele, para mim, foi mal conduzida nesse aspecto de atingir a quem garante a eleição. Mas eu acredito que ele possa vir daqui a 4 anos como candidato a prefeito. É um jovem, não foi tão mal, certamente, né? Então ele tem chance. O Cláudio Damião, no PSOL, eu diria que ele terá dificuldade a se eleger, tirando o vereador, porque ele é uma pessoa extremamente competente, mas fora disso, no PSOL, ele tem poucas chances em Friburgo. Porque o eleitorado de Friburgo não é muito chegado à esquerda, principalmente à esquerda radical. Mas ele tem os méritos dele, né? Ele tem um mérito dele. Mas eu acredito que no PSOL ele vai ter muita dificuldade, né? A delegada Daniele Bessa, ela veio, não sei se ela pretende continuar na política ou não, mas é um nome também que, se quiser se preparar para 2024, ela pode se preparar, né? O doutor Arthur é um jovem, tá? Não sei se ele vai querer continuar na política. Não tem um recall muito bom, cerca de 3.600 votos, não quer dizer, não é muito representativo em termos de conhecimento. Sem dúvida. O Renato Bravo, para mim, eu acredito que foi o canto do cisne dele. Canto do cisne? Para mim, eu acredito que sim. Por que ele vai ser candidato a vereador depois de ter sido prefeito? Muito complicado. Pouco provável. Pouco provável. E, pelo menos na nossa região, ele se queimou muito. E por responsabilidade dele. O Juvenal Kondak, para mim, poderia ser um excelente prefeito. Muito bem preparado. Não sei se ele vai querer repetir a dose. Se ele quiser, tem que começar a trabalhar já. E os demais, a Silvia Faltz, a pessoa, eu gostei muito da presença dela, mas ela veio mais para a eleição para falar do legado de Lula, que ela sempre fez questão de falar. Que o Lula, de certa forma, quis brigar o PT, em vez de fazer campanha a favor, a simplesmente defender o nome dele. Sim. Cacau Rezende para mim, é uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, foi colega de rua. Ele tem um discurso que eu acho muito interessante. Que ele fala, é corajoso. Corajoso, ele fala do futuro, Exato. Mas é uma linguagem que muita gente não consegue entender ainda, apesar que a linguagem dele, para mim, é extremamente válida. Ele fala de uma cidade planejada, projetada, que a gente deveria ser. Mas muita gente não consegue perceber a importância disso. Prefere, como diz o outro, viver no meio da bagunça. Não sei se ele vai continuar. A Lucidade Novaes é nova, né? Pode, digamos, fazer um trabalho e ter outra oportunidade. O Hugo Moreno é um gente boa. Sem dúvida. Só que ele defende um mundo que está 100 anos atrasado.
O que ele defende eu respeito, que ele tem direito de defender, mas é a segunda eleição que ele defende o mesmo modelo, e com esse modelo, me perdoe, Hugo, você vai defender esse modelo porque de repente você acredita nele, mas você está fadado a não dar certo, porque ele defende um modelo que valia lá em 1917, mas em 2020 não vale mais, né? E você, nessa sua análise, que é muito interessante, porque a gente começa a analisar a política municipal a partir de hoje, 16 de novembro, uma vez que ontem se encerrou o período eleitoral. Então, desmontam-se os palanques virtuais e se começa uma nova temporada, um novo ciclo. Você identificaria alguma liderança que não participou desse pleito agora em 2020, mas que pudesse, em função das circunstâncias, vamos dizer assim, de uma quantidade de voto pequena que elegeu o prefeito, 22.277 votos, enfim, um quadro onde tem vários candidatos e aí as chances são mais favoráveis. Isso permitiria que alguma liderança, no seu conhecimento, que não participou desta vez, pudesse estar concorrendo nas urnas eleitorais daqui a 4 anos? Olha, eu não sei se ela terá disposição para isso. Mas a doutora Grace, se fosse candidata dessa vez, eu acredito que ela teria muita chance em levar. Tá? A doutora Grace. O Friburgo está carente de liderança, mas a doutora Grace, ela para mim, se ela fosse candidata, para mim ela teria a chance de ser a prefeita. Mas por razões aí que foram dela, né, ela não foi candidata. Tem o Rogério Cabral, que já foi prefeito. De certa forma, o governo Renato Bravo o fortaleceu, né? Mas ele me disse que pretende ser candidato a deputado federal em 2022. Certamente deverá vir como candidato. Ele apoiou o Alexandre Cruz. Exato. Tá? A gente sabe que transferir voto não é muito fácil, né? Tem gente que tem mais capacidade. Você viu, a Semineto transferiu tanto voto que o candidato dele ganhou por larga marcha em Salvador, na Bahia. No primeiro turno? No primeiro turno. Então, eu vejo só esses dois nomes. A Grace, para mim, ela está cotada, se quiser vir daqui a 4 anos. E o Rogério Cabral pode fazer uma tentativa, mas ele já falou comigo que não tem interesse mais no executivo. Mas fora ela, eu não vejo nenhum outro nome. Mesmo que houvesse uma pretensa candidatura do agora deputado federal Glauber Braga? Não, o Glauber Braga escolheu a Zona Sul do Rio de Janeiro com o reduto dele. Com esse discurso dele, que ele resolveu, esse discurso radical de esquerda, raivoso, ele não, muita gente pensa que o Glauber Braga é aquilo raivoso. Ele não é. Ele é um político que sabe que conseguiu um nicho... Bem treinado. Bem treinado. Então, ele não tem nada daquilo, né? Que nem pensa que o Glauber Braga está a fim de bater em todo mundo. Ele é sabido. Ele descobriu um nicho que se abriu para ele na Zona Sul do Rio, que eu chamo aquela esquerda caviar, né? Verdade. Aquela turminha que... Esquerda caviar nasceu na classe média alta. Sim. Que vai fazer um curso de humanas na PUC e está doido para dividir as coisas dos outros, né? Mas não é capaz de dividir um centavo com um pobre na beira da praia. Então, ele, para mim, ele não tem mais vez e voz em Friburgo. Tanto é que ele andou por aqui pedindo voto aí para o Cláudio Damião. Ele não transfere mais voto. Para mim, a família Braga já passou, não tem futuro mais em Friburgo. Já encerrou seu ciclo? Já encerrou. Saudade Braga foi prefeita por 8 anos, mas eu não vejo o Glauber com mais poder de... ele hoje é mal visto na cidade. Mal visto. Mal visto. Então, ele fez a escolha dele, que ele falou comigo em 2014 isso. Então, para mim, ele não tem nada de radical, mas ele escolheu um caminho, e esse caminho não faz parte de Nova Friburgo. Nova Friburgo não é mais... É a cidade que ele nasceu só.
Tá? Garanto que qualquer eleição ele será pouco votado em Friburgo. Muito bem. Depois dos nossos reclames comerciais, analisaremos um cenário mais complexo, que é do Poder Legislativo Municipal, com a composição definida dos 21 membros da sua composição. E quero mais uma vez informar para você que nos acompanha a partir deste momento, e a nossa audiência é muito rotativa, que a entrevista com o prefeito eleito, Johnny Maicon, está confirmadíssima para a próxima segunda-feira, também conhecido como dia 23 de novembro, sendo exibida a partir das 22 horas. Sua agora excelência entrou em contato informando que está com uma agenda muitíssimo assoberbada e, por conta das definições que tem que tomar rapidamente, está envolvido em uma maratona de reuniões. E o nosso eficientíssimo operador técnico, Zé Modesto, consegue colocar aquele lembrete no rodapé do monitor. Ele é muito bom, esse garoto. Ele é muito bom, ele é muito bom. É uma das qualidades que eu admiro nele, que ele insiste. Ele é muito bom. Ele não desiste. Não, ele não desiste. E isso, para nós, é muito bom. Claro. Então, essa mensagem confirma a minha informação que teremos a presença de Sua Excelência, entretanto, na próxima segunda-feira. Conforme eu estava dizendo, o período de transição, ou seja, aquele período entre a atual administração do Poder Executivo e a futura gestão da administração pública no que se refere ao Executivo Municipal, está muito reduzida este ano. Em épocas anteriores, esse período era de aproximadamente 90 dias. E neste ano, por conta da pandemia, o que obrigou a mudanças no calendário eleitoral, este período ficou reduzido à metade. Então, certamente, o prefeito eleito tem que priorizar esses primeiros dias, esta primeira semana. E digo mais, certamente, a entrevista da semana que vem será ainda mais interessante, porque teremos, inclusive, vários secretários designados, escolhidos, não nomeados, porque somente poderá ser feito a partir de 1º de janeiro. Mas teremos ainda uma entrevista imperdível, com mais conteúdo e com duração de 1h30, também conhecido como 90 minutos. E você, telespectador, telespectadora, pode, a partir deste momento, encaminhar suas perguntas, suas manifestações, suas sugestões para o número de WhatsApp que aparece no rodapé do seu monitor, que na minha época de Zé Modesto era conhecido como televisão. Este número estará recebendo todas essas participações que serão apresentadas à Sua Excelência na próxima segunda-feira, excluindo-se, por óbvio, aquelas que tenham caráter ofensivo. Mas todas as participações, perguntas, dúvidas, sugestões que forem encaminhadas para esse número de WhatsApp serão abordadas na próxima segunda-feira, como também aquelas que foram encaminhadas durante todo este dia para o meu WhatsApp pessoal. Muitas pessoas, como também fizeram com o companheiro Zé Modesto, assim se apresentaram, sem que conhecêssemos, mas conforme minha sábia mãe sempre me ensinava, segredo entre duas pessoas não é mais segredo, e certamente muitos que têm o conhecimento desse número vão divulgando pedindo segredo, o que não acontece. Mas as participações que me chegaram serão levadas ao conhecimento de Sua Excelência. Depois do intervalo, retornaremos analisando o novo cenário do Poder Legislativo Municipal. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto.
sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Um lugar aconchegante para realçar sua beleza. Relaxar, conversar, se cuidar. Mary Coiffer. Todos os serviços que um salão de beleza oferece, mas com o conceito de fazer você se sentir bem. Bem recebido, bem disposto, bem com a vida. Venha fazer parte deste alto astral. Mary Coiffer. Friburgo Shopping, primeiro piso. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, analisando ainda nesta edição e repercutindo o resultado das eleições municipais que aconteceram ontem, também conhecido como dia 15 de novembro. Até porque eu já, por 2 vezes, e o farei ainda em uma terceira oportunidade, explicando a ausência justificada de Sua Excelência, o prefeito eleito Johnny Maicon, o que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 23 de novembro. E sendo assim, para ainda continuarmos esta resenha, que ontem alcançou um tempo absolutamente quase que interminável de 6 horas e meia, quando eu e o companheiro Zé Modesto aqui estivemos levando informação do seu interesse durante esse tempo, mas sendo muito bem recompensados pela expressiva audiência, pela carinhosa manifestação dos telespectadores, que somente no YouTube atingiram a marca de 30 mil internautas assistindo. E evidentemente que se tinha outras possibilidades, através da TV local por assinatura, no sistema RCA, como também pelo site da emissora e pelo seu aplicativo. Ou seja, esta recompensa é absolutamente inestimável e, nesse momento, queremos agradecer a todos que estiveram envolvidos na transmissão, assim como a sua valiosa e preciosíssima audiência. E desta forma, Zé Modesto, temos um cenário muito ainda, eu diria, surpreendente na Câmara Municipal, que de um total de 21 membros, tem-se 12 novas cadeiras ocupadas por novos representantes, ou seja, aproximadamente uma renovação de 60%. Mas o que chama atenção, e você já observou essa situação, é a pluralidade de partidos. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bem, a primeira surpresa, imaginei que nós teríamos uma quantidade menor de votos válidos. Isso não aconteceu. Nós tivemos 97.924 votos válidos. Ou seja, se você analisar tirando brancos e nulos, nós tivemos cerca de 65% dos eleitores friburguenses votaram para vereador. Eu imaginei que a gente seria uma votação menor. Mas também se explica pela quantidade, né? Muita gente foi votar no sobrinho, no tio, no amigo, no vizinho. Ou seja, houve um estímulo pela quantidade de agregados aos candidatos, né? Agora, com relação aos eleitos, eu estava contando aqui, se eu não estou, eu sei que eu fiz uma conta rápida, nós teremos 16 partidos representados. Você poderia, por gentileza, citar os eleitos para aqueles Vamos que ainda citar, não têm conhecimento pleno? Eu vou citar pela ordem de votação. Sim. Maiara Felício, 1.870 votos, foi eleita pelo PT. Marcinho, pelo Republicanos, com 1.464 votos. Esse é um do que vai continuar. Joelso do Pote, 1.443 votos pelo PDT. Nesse momento, o nosso eficientíssimo já operador tá lá. técnico bota nos vereadores. na tela, e está na tela dos vereadores, amigo. Ali está nos vereadores? Está nos vereadores. Eu só pediria, caro Marconi, para você subir um pouco do início, para que José Modesto faça a leitura, por favor. Perfeito. Então, o Joelso do Pote, 1.443 votos. Depois o Zezinho do Caminhão, 1.427 pelo PSB. Joelso do Pote só registrando pelo PDT. Pelo PDT. O Zezinho é do PSB. Sim. Dirceu Tardem, que é do PSB, que é um novato, 1.409 votos. Exato.
Carlinhos do Kiko, que é vereador, manteve o mandato com 1.282 votos pelo PROS. Cristiano Guenin, do MDB, 1.146 votos, manteve o mandato. Jânio, do DC, com 1.139 votos, manteve o mandato. Ângelo Gaguinho, do DC, 1.130 votos, é uma novidade. Isaac Demane manteve o mandato do PP com 1.125 votos. Cascão do Povo, do Patriota, com 1.052 votos, manteve o mandato. Vanderlei Abraça essa ideia do PP, com 1.024 votos, manteve o mandato. Priscila Pita, do Cidadania, passou pela Câmara já como suplente e volta agora como titular com 920 votos. Professor André, do PL, com 818 votos, é uma novidade, nunca teve lá. Cláudio Leandro, do PL, com 814 votos, também é uma novidade. Pelo PL. Pelo PL. Repórter Mike Queiroz, com 783 votos, pelo PSC, também é uma novidade. O Wellington Moreira, pelo PSL, 751 votos, manteve o mandato. José Roberto Folia, do PSC, com 750 votos, é um novato. Max Bill, do Avante, com 539 votos, é um novato. José Carlos, esse nome é... Desculpa, José Carlos, eu vou tentar ler. Chuvalbi, 497 votos, do PRTB. E o Wallace Piran, 496 votos, do PSDB. Ou seja, uma pluralidade muito grande de partidos. Sem dúvida. O que... A gente sabe que, no final das contas, na eleição municipal, tirando aqueles partidos mais radicais, principalmente de esquerda, o restante do partido não significa muito. São quantos partidos diferentes que estarão representados? 16 partidos. 16 partidos, num total de 21 vereadores. Isso. Agora, ainda nessa linha da citação, eu gostaria que você citasse alguns suplentes ilustres que sim. não conseguiram alcançar vaga na Câmara Municipal. O primeiro deles é o professor Pierre, que depois de várias eleições seguidas vai se contentar agora em ser suplente. Exatamente. O outro é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial por ele. Lamento que ele não tenha entrado, né? Nada contra o professor Pierre, mas eu estou falando do Renato Abirrâmia, Sim. do PDT, que também está na suplência. O Alcir Fonseca, que foi o mais votado na eleição passada, dessa vez volta como suplente. Márcio Damasio, que já foi presidente da Casa Legislativa do Cidadania, está como suplente. Lorival, do PT, que está com mandato, também será suplente. Chico Barro, que já foi vereador, e até por mais que é um mandato, também como suplente. O Vanozinho, que já foi presidente da Casa, Exatamente. suplente também. A Luciana Pires, que passou lá rapidamente, também é suplente. E tem outros nomes aqui que já passaram por lá há mais tempo e se a gente for ver, Esses seriam, vamos dizer assim, os principais. Tem alguns nomes que aparecem lá, que esse suplente significa que o partido deles fez vereador. Mas nós temos uma turma interessante, não diria. Ou seja, Zé Modesto, só para sermos bem didáticos, evidentemente que nós conhecemos com certa profundidade essas regras. Só existe suplente para partido que fez tenha vereador eleito. É isso. Eu vou falar agora que esses estão lá embaixo de alguns nomes importantes que não serão suplentes, que o partido não fez vereador. Então não são nada, né? Em termos de nada, quando eu falo, não tem a mínima possibilidade de só daqui a 4 anos, se quiser voltar à Câmara. Exato. E a gente vai pegar aqui os nomes. Nami Nassif, atual vereador. Exatamente. Perdeu o mandato e não será... E de vários mandatos. De vários vereador mandatos. De vários mandatos. O Ceará, que já passou por lá também o partido dele não conseguiu vaga e está fora. O Naim Pedro, que é vereador até 31 de dezembro, também não conseguiu vaga, está fora. Tá. O José Aldir, que já foi vereador. O Marcos Medeiro, exatamente. campeão em votos. Campeão de votos. De votos em Nova Friburgo como vereador, mas estará fora, não tem a mínima chance, esse está fora completamente. José Aldir, que também já esteve por lá, também está fora. Ou seja, são nomes importantes que simplesmente o partido...
Você tem uma ideia, alguns aqui com votação superior a eleitos. Mas o partido não fez quociente eleitoral. Esse Rodrigo Inácio, por exemplo, não eleito, do PSOL, fez 934 votos. Acima de muitos eleitos. Muitos de alguns eleitos. De alguns eleitos. Exatamente. Não muito, mas de boa parte. Exatamente. O Nami Nassif também tem mais votos, o Ceará tem mais votos que eleito, mas é o sistema eleitoral nosso. Só para citar, caro José Modesto, o vereador eleito que teve o menor número de votos foi o Wallace Piran, com 496 votos pelo PSDB. Aqui tem 5 que tiveram mais votos do que ele e não entraram. Não é, pois é, exatamente. Então, mas é a regra do jogo, né? É a regra do jogo. Eles, quando entram, sabem que vão jogar e correm esse risco, né? Exatamente. Mas, enfim, são 16 partidos. Agora, isso, já avançando aqui numa análise mais político-partidária, e também nós estamos na reta final do programa, Zé Modesto. Isso, hoje o tempo é de 60 minutos. E você sabe que eu tenho que voar fora Exatamente. já. Não serão de 390 minutos como isso. ontem. Hoje não vão ter que aturar a gente tanto tempo, não. Isso significa, na sua ponderada e qualificada análise, que o prefeito eleito terá que ter articulação e poder de negociação lícita. Não se está falando e não se está tratando das conhecidas barganhas, mas da articulação, da arte de gerir para ter uma Câmara Municipal que lhe seja favorável na sua administração, ou seja, para não lhe causar embaraço durante a sua gestão? Certamente, porque o partido dele, o republicano, só elegeu um vereador, o Marcinho. Primeira coisa que o prefeito vai ter que fazer, querendo ou não, ele recebeu o voto de apenas 15% dos eleitores friburguenses. Se considerar o colégio eleitoral. Isso. Ele vai ter que fazer... 85% não votou nele, ou uma parte não votou nem ninguém. Mas ele não é que ele vai entrar com a desconfiança, mas ele vai entrar com a indiferença de 85% da população. A primeira coisa que ele tem que fazer é se mostrar ao friburguense que ele é o prefeito de todos mesmo. Vai depender dele. Então, o primeiro problema é esse. Agora, na Câmara, para ele ter uma gestão segura, que a gente chama o número mágico, são no mínimo 14 é o limite. Porque 14 é o número, por exemplo, para votações que exigem quórum qualificado. 2/3 do plenário. Por exemplo, para não sofrer um impeachment político, às vezes o prefeito não faz nada, mas sofre. Então, ele vai ter que negociar bastante. Ele passou esses 4 primeiros anos desse primeiro mandato sendo pedra, que foi uma pedra poderosa. Ele fazia parte daquele grupo dos 5 que bateram no prefeito Renato Bravo, não que o prefeito não merecesse, tanto é que a votação mostra que ele merecia mesmo levar as pedradas. Mas ele acostumou a ser pedra. A partir de agora, ele será vidraça. E entre os 5, um está fora do jogo, que é ele mesmo, virou vidraça. O outro não conseguiu mandato, só vai para lá se o Joelson do Pote, por alguma razão qualquer, se afastar do mandato. Que Sim, o professor Pierre. Professor Pierre. E tem 3 que estavam com ele, né? Que não foram eleitos. O Zezinho do Caminhão. Que foi reeleito. Marcinho, né? que foi reeleito. Marcinho está com ele, tá com ele. Mas ele tem, do grupo dos 5, ele só tem um que foi eleito com ele. E um não foi reeleito. Então ele tem 2 que sobraram. O que ele vai fazer com esses 2, não sei. Agora, ele vai ter que tentar buscar. Agora, de forma lícita. Como ele vai fazer isso? Ele vai ter que demonstrar uma capacidade de negociação muito grande, muito diferente do que ele fez ao longo do mandato e ao longo da campanha, que ele fez uma campanha muito crítica, talvez só do que fez uma das campanhas mais críticas. Alguém pode falar, isso foi o motivo que o levou à prefeitura? Eu não acredito que tenha sido. Mas também colaborou, evidentemente. Só que agora ele virou vidraça. A partir de 1º de janeiro, os olhos estão todos voltados para ele. Exatamente. E ele vai ter que negociar no bom sentido, porque senão não passa nada lá na Câmara. Exatamente. Ele vai ter que tentar buscar
essa maioria mágica de 2/3, pelo menos. E para você ter folga, costuma-se dizer que você tem que ter pelo menos 16 vereadores do seu lado, num grupo de 21, para você ter uma folgazinha de um dia. Para ter uma reserva técnica, que é um termo usado na nossa área. Isso, uma reserva técnica. Então, ele vai ter que buscar, do um que ele tem, pelo menos mais 15. O vereador, ele é capaz de conseguir, tá? Agora, a que custo, a que preço, eu não sei. Até porque a gente não conhece esses 12 que vão entrar, tirando a Priscila Pita, os outros 11 a gente não conhece. Agora, ele vai ter que se virar e negociar, né? Companheiro Zé Modesto, ainda nessa reta final, e quero novamente ressaltar a informação que está apresentada no rodapé do seu monitor, também conhecido na nossa época como televisão. Nós somos apresentadores raízes e ainda conservamos essas Segundo um amigo meu, dinossauro. Dinossauros, exatamente. A entrevista com Sua Excelência Johnny Maico, agora prefeito eleito de Nova Friburgo, está confirmadíssima para a próxima segunda-feira, dia 23, sendo exibida a partir das 22 horas. Uma vez que, conforme contato feito conosco, ele se justificou, priorizando, evidentemente, a sua agenda nesta condição, para tratar daquelas questões mais imediatas, como, por exemplo, a composição do seu secretariado. E entendemos perfeitamente. O que tem que ser privilegiado nesse momento é Nova Friburgo. E esta semana é uma semana que inicia um período de transição curtíssimo, de 45 dias. Então, que hoje nem são 45, hoje já são 43, né? Porque a segunda-feira já se foi praticamente. Exatamente. Então, nós entendemos, embora haja uma ansiedade muito grande, uma expectativa muito grande por ouvi-lo, e você pode encaminhar a sua participação, a sua manifestação, a sua pergunta, a sua sugestão pelo número de celular que aparece no rodapé novamente do seu monitor, que é um número da própria TV Zoom, para que na próxima segunda-feira a gente tenha condições de arguí-lo sobre todas as questões que tiverem pertinência com a administração pública. Manifestações ofensivas não serão sequer citadas, como também aquelas que foram enviadas para o meu celular pessoal durante todo este dia. Ou seja, teremos uma edição imperdível, sobretudo, conforme eu disse, pela possibilidade de analisarmos os nomes escolhidos para o seu secretariado. Por último, mas não menos importante, o que a sua bola de cristal indica para a presidência da Câmara Municipal? Essa será uma das primeiras negociações importantes do prefeito, porque se ele não consegue colocar na presidência... A gente sabe, quando o prefeito sabe negociar, ele consegue colocar na presença da Casa Legislativa alguém que possa ajudá-lo. Quando eu estou falando ajudá-lo no bom sentido. Logicamente. E vai a sua administração. Isso, e ele precisa, porque o presidente é o que coloca a sua pauta. Então é o responsável pela pauta. Isso, então ele vai ter. Tem 9 que vão se manter, provavelmente. É muito pouco provável que ele seja presidente, um dos novatos. Seria até, digamos, inconcebível, né? Sem experiência. Imprudente, eu diria. Imprudente. Então, os 9 que ficaram, um deles será. Eu já sei que pelo menos 3 dos que ficaram pretendem se candidatar. Sim. Eu não vou ficar declinando o nome porque eles não me autorizaram. Sim. Mas vai ser a primeira grande, tirando a montagem do secretariado. O prefeito eleito vai ter primeiro as 2 dificuldades. Vai ter que montar um secretariado e conseguir uma transição junto com o atual prefeito. Que eu não sei se será fácil porque eles se bateram muito durante o mandato. Eu espero que o prefeito Renato Bravo dê facilidades ao eleito para ter essa transição. Agora, vai ser Primeiro desafio. O primeiro desafio vai ser quem presidirá a Casa Legislativa. E ele vai ter que negociar. E eu não acredito que ele vá pegar o único representante dele e tentar colocá-lo na presidência, porque senão quem vai defendê-lo? Exatamente. Então, eu diria que eu vejo, talvez partindo na frente pelo perfil,
não sei, Jânio Carvalho, Cristiano Guenin, Isaac Demane, por aí. Porque é o que eu vejo com mais perfil de ser presidente da Câmara. Não que os outros não possam. Mas são vereadores mais experientes. Eu diria que são mais esse aí. Mas, Exatamente. enfim, como diz o outro, né? Vamos esperar. A conferir. Antigamente, lembrando uma coisa, a eleição para presidente da Câmara era no primeiro dia da posse. Não é mais. Em função de confusões que tiveram no ano passado, tiveram bom senso de mudar a data da votação da presidente da Câmara, porque a posse é dia de festa. Exatamente. E ano passado, há 4 anos atrás, nós tivemos uma balbúrdia danada lá. E eles fizeram, por bem alterar a lei orgânica do município, e a eleição para presidente da casa será posterior. Ou seja, nós não teremos... Normalmente na primeira sessão. Mas aqui não vai ser mais, porque a última vez foi um mico danado. E pega mal, né? Você levar a sua família para lá para brigar, né? Amigo, queremos agradecer novamente a sua honrosa presença, a sua deferência em atender o nosso convite. Tão logo entrei em contato com você, lhe comunicando inclusive a transferência da entrevista com Sua Excelência para a próxima segunda-feira. De imediato você se colocou à disposição e devo lhe dizer que tenho tido muita satisfação e estou me sentindo muito recompensado em tê-lo neste ano atípico, mas que concebemos um projeto que teve início, meio e fim. E certamente a nossa parceria continuará. Algumas fontes mais entusiasmadas da emissora já cogitam a possibilidade de nós realizarmos a transmissão do próximo desfile de carnaval. Vai ser uma graça, né? Uma experiência nós temos, né? De ficar tanto tempo no ar. Exatamente, mas foi muito bom ter Foi muito bom. Eu agradeço ao Zuri pelo convite. Estou saindo rapidamente, que eu tenho um compromisso 8 horas. E agradeço a você que está do outro lado da telinha, que é a razão realmente de nós estarmos aqui. Uma boa noite. Muito bem. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, reiterando os nossos agradecimentos a todos os envolvidos neste processo eleitoral que ainda será desdobrado pelo restante dos dias que restam neste ano. Tendo a certeza que, ou pelo menos a expectativa, que Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoou, nos protegeu e, sobretudo, nos iluminou na escolha daqueles que terão comprometimento de privilegiar os interesses de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.